Boa, que legal. José Luiz, tu citou no meio da primeiro questionamento que o Thiago trouxe, um mercado em específico que é o segmento de cooperativas. Depois desse segmento, tu trouxe outros nomes para a gente aqui, então, desde supermercados, postos de combustíveis, por exemplo. Visto esse olhar de segurança e também de disponibilidade, quais são os segmentos mais críticos do mercado hoje? Também falando de disponibilidade e segurança da informação. Saúde, logística, varejo. Então, esses principais pontos. Sim. São os pontos mais críticos que nós temos hoje. E quando eu trago varejo, né, eu vou conectar a cooperativa no varejo, mas eu vou explicar o porquê disso, tá? Assim como eu posso conectar postos de combustíveis, distribuidor de combustíveis no varejo para ficar muito claro. E muitas vezes se vem como varejo, né? Sim. Vamos trazer alguns pontos. A saúde, por quê? Eu vou fazer isso agora, vou exemplificar isso para que fique claro para quem vai nos ouvir. Se você tiver um familiar internado em um hospital e você gostaria de informações do estoque da farmácia, você gostaria de informações de um exame médico, você gostaria que a internação fosse mais rápida, você gostaria de saber qual quarto o seu familiar está, e você chega no hospital e ele é 100% automatizado e você não consegue acessar as informações porque a rede está fora do ar. Qual o impacto que isso tem? Eu estou falando de uma pessoa, com um familiar. Vamos multiplicar isso e caso nós não tenhamos essa clareza, vamos parar um dia na frente do hospital e vamos ver quantas pessoas entram e saem ali de dentro. Aí a gente começa a ter um impacto. É muito difícil a gente conseguir chegar nesse ponto sem que nos toque. Então, o único modo de explicar para uma pessoa é se um familiar seu precisar. Ou seja, quem nunca chegou, né? Não pode dizer quem nunca, mas vou trazer um ponto, ou quem não conhece alguém que um dia chegou a um pronto atendimento e precisava de um atendimento muito rápido. E como aquilo funciona. E muitas vezes vem no papel. Por que o papel? Também entendi isso de tantos projetos, tantas consultorias, porque o papel ele faz parte de um protocolo de contingência do hospital. E, ou seja, se ele é parte de um processo de contingência, depende de uma caligrafia, eu dependo da clareza, das informações que foram preenchidas naquele formulário, tudo isso aí. Sim. Para então ser digitalizado. Então, vamos lá. Saúde, será que é crítico? Acho que já respondemos. Vamos multiplicar isso aí, os diferentes cenários e tamanhos, né? De hospitais, clínicas, particular, pública, todas passam por isso. Atendemos algumas quantas e nosso desafio é manter elas funcionando. Posso até contar um case aqui que é importante. Boa, com certeza. Depois vamos pegar o outro cenário que a gente tem de varejo, certo? Vamos olhar para o varejo, depois eu entro na logística. Pegar o varejo, você compra comida onde? Supermercado. Você quer chegar no supermercado e você quer comprar rápido, você saiu do trabalho, quer passar no supermercado, você quer ir para casa, fazer o jantar, fazer a refeição e tudo mais, para sua família, para você, como for. E aí você chega no supermercado e aquela fila está estabelecida já. Você é parte daquela fila. E aí você talvez tenha passado 1 hora no mercado, 2 horas no mercado, não sei se fica tanto tempo assim, 1 hora dentro do supermercado. E meio carrinho hoje vale muito mais do que valia no passado, né? Então, vamos lá, tem R$1.000 num carrinho ali. Tem R$1.000 de faturamento do supermercado. Disso a gente tem congelado, a gente tem, né, diversos insumos que dependem de temperatura e que, de algum modo, não poderiam ficar tanto tempo fora. E aí eu levo até a fila demora, eu decido ir embora e deixo o carrinho ali. Se o supermercado não repor aquilo em tempo, ele está criando um problemão para ele. Porque alguma coisa ali pode vir a se danificar, ou seja, não pode ser comercializado novamente. Tá? Aí podemos trazer carne, iogurte, outros tantos, né, produtos que estão no supermercado hoje. E não bastando isso, não prejudicando o mercado desse modo, o meu cliente vai buscar outro supermercado. Pela experiência negativa. Pela experiência negativa que ele teve. E o que vai acontecer? Ele não é mais fiel àquele negócio. Então, a minha fidelidade foi rompida naquele ponto ali.
A partir desse momento, ele busca um outro supermercado, mesmo que seja mais longe. Mas ele vai entender que o tempo dele de deslocamento, compra e fila é menor do que o tempo todo dentro do outro supermercado. Então, se ele conseguir fazer essa conta, e muitos fazem, visto que nosso desafio hoje é tempo, a partir desse cenário, a coisa começa a mudar. Então, olhando para o varejo, eu tenho esse ponto. Ele é crítico? Bastante. É bastante crítico. Porque eu posso comprar um produto vencido, eu posso parar um tempo na fila e não chegar no horário, eu posso pagar mais caro. Além de todas as taxas variáveis, porque o supermercadista ele sabe bem dessas taxas dele. Então, cada vez que não passa no PDV, que ele tem que ir lá buscar a maquininha, essa maquininha, dependendo da bandeira, tem uma taxa. E normalmente ele não tem uma maquininha para cada PDV, então dependendo do tamanho do supermercado, isso é pior ainda esse cenário, né? Começa a ser mais preocupante. Vamos para o cenário de logística agora. E aí o cenário de logística também está atrelado ao varejo. Por quê? No cenário de logística, quando eu tenho uma cooperativa para sair e ela está sem sistema, ela não consegue emitir nota fiscal. Qual nota fiscal? A de transporte da cooperativa. E quando ela não consegue emitir uma nota fiscal para transportar aquele insumo, ou seja o arroz, a soja, o que for, ela também vai atrasar. E se ela precisa entregar isso para um processo de exportação, ela precisa entregar isso numa região portuária. Sabendo das estradas que nós temos, do modo como nós estamos operando hoje, será que é importante ou não que eu consiga fazer isso? Nós atuamos e atendemos durante muito tempo o maior porto seco da América Latina, Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Esse maior porto seco da América Latina, um caminhão parado lá começa a pagar multa por atraso. E dependendo das datas que está esse atraso, ele vai atrasar também na região portuária. Então, olha o impacto que nós temos. Tá, José, tu falou de logística e varejo. Vamos abastecer agora, então. Vamos colocar o combustível nesse caminhão que tem que fazer esse transporte agora. Ele não conseguiu emitir nota, saiu atrasado. Parou no posto de combustível parceiro dele, ou seja, onde deveria existir essa possibilidade. Óbvio que a gente sabe que muitas dessas cooperativas têm seus próprios tanques e tudo mais, mas vamos partir do princípio que ela tem que passar num posto de combustível para poder fazer esse abastecimento. E o posto de combustível está sem sistema. E ele precisa da nota fiscal para poder dar a saída dali de dentro. E esse é um cenário muito comum. Esse é um cenário comum, não é o desejado, mas é muito comum. Quando nós nos deparamos com alguma empresa que nós podemos provar por A mais B que a parte de tecnologia ela afeta o negócio, que é essa clareza toda que eu estou trazendo, começa a se justificar ter um fornecedor como a Forte. Porque o nível de informação, o nível de imersão dentro do negócio do cliente, ele é muito grande. A gente não vai com um conhecimento só com a nossa expertise técnica, a gente faz uma imersão basicamente com todo o time para fazer a empresa inteira do cliente funcionar. Porque ela começa na negociação dos grãos até a saída pelo portão daquele caminhão cheio. Ou seja, até a emissão da nota fiscal, a Forte é responsável por acompanhar isso aí. Então, eu vejo esses como pontos-chave críticos na saúde, varejo e principalmente na parte de logística, que impacta todos esses, né? Sim. Posso trazer helicóptero, posso trazer avião, posso trazer outros cenários, né? Mas a gente está falando do cenário brasileiro, estamos falando aqui num cenário mais, vamos colocar mais pé no chão, assim, que é onde impacta o dia a dia, né? Estradas, engarrafamento, as estradas, a logística, a saúde e o varejo. Num dia eu tenho certeza que todo cidadão vive esses 3 pontos. Um dia se tiver um carro, vai abastecer um carro. Se não abastecer um carro, vai querer pegar um metrô, ou seja, a logística, e de algum modo vai querer passar no supermercado para poder comer ou vai chegar em algum lugar para poder se alimentar. Então, se esses não são pontos críticos, né, nos dias de hoje, ou na sociedade como um todo, eu não saberia quais seriam, né, trazendo assim.